Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje, no dia 5 de abril, sexta-feira da oitava da Páscoa. Primeira sexta-feira do mês de abril, sexta-feira da oitava da Páscoa, sinal de que a Páscoa ainda continua até o próximo domingo, do dia da Páscoa até o segundo domingo da Páscoa, todo dia é Páscoa, tá bom? E hoje é um dia muito especial para mim, porque hoje eu comemoro mais um ano de vida. Com muita alegria cheguei até aqui, porque até aqui o Senhor me ajudou. Glória a Deus. Então, eu quero louvar e agradecer a Deus pelo dom da minha vida, por tudo que Deus tem feito por mim e para mim nesses meus 6.0. Estou muito feliz, sou uma mulher feliz, alegre, realizada, profissionalmente, como mãe, como serva de Deus. Eu tenho uma alegria muito grande no meu coração de ter a comunidade Apacentai na minha vida. E hoje eu fico assim, emocionada até de falar, de tanta alegria, porque hoje eu só tenho para agradecer a Deus, mais nada. Se eu pedir alguma coisa para Deus hoje, é exagero, porque hoje o que eu preciso é das orações dos meus amigos, de todos vocês, e Deus do meu lado. Amém? Obrigada, Jesus, pelo dom da minha vida, por mais um ano de vida, por estar aqui hoje na Tua presença e por estar a Teu serviço, Senhor. Usa de mim, ora em mim, toca uma conta de mim. Continua me abençoando, Jesus, para que eu possa levar a Tua palavra para todas as pessoas que precisam ouvir. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Reze uma Ave Maria por mim e é tudo que eu peço a você, tá bom? Vamos refletir o Evangelho de hoje, está no livro de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Evangelho de João vai nos falar que Jesus apareceu de novo aos discípulos.
nós vimos essa semana, desde sábado à noite, no sábado de Aleluia, que nós estamos refletindo os evangelhos da aparição de Jesus. Jesus apareceu às mulheres, Jesus apareceu a Madalena, Jesus apareceu aos discípulos de Emaús, Jesus ontem apareceu a todos os discípulos reunidos lá no cenáculo, estavam fechadas as portas com medo dos judeus. Jesus entrou e falou com eles: a paz esteja convosco. Soprou sobre eles o Espírito Santo, abriu a inteligência deles, falou que Jesus deveria nascer, sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Mas depois Jesus saiu da presença deles. E eles ficaram desnorteados. Sabe quando a pessoa fica perdida, ela não sabe para que lado que ela vai? Eles pensaram: tá bom, Jesus nasceu, cresceu, viveu, nós conhecemos Jesus, ele evangelizou, ele fez muitos milagres, mas ele morreu, ele ressuscitou, tá certo, mas e agora? O que vai dar para nós? E aí Pedro, que era o líder, né, porque Jesus colocou ele como líder, tu és Pedro, e sobre essa pedra erguerei a minha igreja, o nosso primeiro Papa, muito atirado. Pedro era um homem, assim, além do tempo dele, né, ele fazia as coisas do ímpeto, né, naquela, sabe aquela coisa, né, quando eu falo ignorante, no sentido assim, de bruto, né, daquela pessoa bruta, né, bronca. Pedro fala: eu vou pescar. Eles eram pescadores, eles viviam do peixe, mas Jesus um dia chegou na beira do mar e chamou eles. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém sabia, né, quem ele era, e ele chama os discípulos para seguir a eles, né? E eles foram, largaram tudo, vai dizer o Evangelho, que eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Mas a profissão deles, aquilo que eles sabiam fazer, não saiu deles, né? Eles deixaram de ser pescadores, mas a pesca não saiu deles. E aí Pedro, que era a única coisa que ele sabia fazer era pescar, até, né, naquela época ainda. Depois, quando vem o Espírito Santo sobre eles, aí Pedro, nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, a coragem de Pedro, né, ele vai ser preso, na primeira leitura vai falar, ó, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. E aí Pedro vai falar, né, apontar o dedo: Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, que se tornou a pedra angular. Então Pedro, depois da descida do Espírito Santo, aqui ainda não. Apesar de Jesus ter soprado o Espírito Santo sobre eles no Evangelho de ontem, mas aqui eles ainda não tinham recebido, a Pentecostes ainda não tinha acontecido. Então Pedro fala que vai pescar e os discípulos disseram: vamos com você, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Engraçado, né? Eles eram pescadores, eles conheciam o mar, eles conheciam, né? Era a profissão deles, e por que será que eles não pescaram nada? Tem um outro evangelho também que vai dizer que Jesus está na beira do mar, está ensinando, né, os pescadores. Eles chegam com as barcas, estão costurando as redes, e Jesus pede para afastar um pouco da margem. Ele senta no barco de Pedro, evangeliza, fala do evangelho com aquelas pessoas, e depois Jesus vai falar com Pedro: lançai a rede à direita do barco. Jesus já tinha falado isso com eles. Da primeira vez eles pegaram muitos peixes que as redes arrebentavam e chamaram os outros para vir ajudar. Dessa vez foi a mesma coisa, eles saíram para pescar, mas não pegaram nada, porque estavam angustiados, tristes. Quando você está triste, está abatido, está de luto, está com o coração pesaroso, você faz até as coisas, mas não faz direito. Não é? Vai fazer comida, queima, vai fazer um trabalho, estraga, vai mexer com uma coisa, não dá certo, porque a cabeça não está naquela coisa. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus.
mais uma vez, os olhos embargados de lágrima, a tristeza não deixavam eles reconhecer Jesus. Jesus ia perguntar, tem-lhes alguma coisa para comer? Eles vão falar, não, não tinha. Aí o que Jesus fala para eles? Lançai a rede à direita do barco e achareis. De novo. Jesus falou da primeira vez e falou de novo. E eu vou acrescentar aqui, desculpa, tá, Senhor? Lançai a rede direito. Ele estava lançando a rede errado. É para lançar a rede direito, à direita do barco. Lançaram, pois a rede não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Mais um milagre que Jesus fez depois de ter ressuscitado. Então João falou, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Vocês lembram de alguma passagem na Bíblia que fala que alguém estava nu e quando ouviu a voz de Deus se escondeu? Adão, né? Quando Deus perguntou, Adão, onde estás? Adão vai falar, estou escondido aqui, Senhor, porque ouvi a tua voz e como eu estava nu, fiquei com vergonha e me escondi. E Deus vai falar, quem te disse que estavas nu? E aí a história de Gênesis, né? Que Adão vai falar da Eva, da maçã, da serpente, aquela coisa toda. Um põe a culpa no outro, ninguém assume nada. Pedro também estava nu e atirou-se ao mar com vergonha de Jesus. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros, estavam pertinho. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu de novo na barca e arrastou a rede para a terra. Olha só, eles tinham pescado tanto que eles não estavam conseguindo arrastar a rede. Na verdade, não estavam longe. Onde que está dizendo aqui? Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes, os outros discípulos. Depois Pedro sozinho, ele conseguiu puxar todos os peixes e eram 153 grandes peixes. Por que será que João vai frisar essa quantidade? Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Primeiro porque era um peixe de cada espécie. 153. Um peixe de cada espécie. Pedro é o Papa, que carrega a igreja nas costas. Pedro sozinho puxou aquela rede. Os homens não aguentaram puxar, mas Pedro foi e puxou sozinho. E Jesus disse-lhes, vinde comer, a mesa está pronta, a ceia está pronta. Lá na Eucaristia também, Jesus nos convida todos os dias, vinde comer, vinde se fartar do pão dos céus, o pão que os anjos não comem, o pão dos homens, é o pão que é o próprio corpo de Jesus. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe, e vai dizer que esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois que comeram o pão e o peixe, Jesus vai perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro vai falar, Senhor, tu sabes que eu te amo. Não, primeiro Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro diz, sim, Senhor, eu gosto do Senhor. De novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu gosto do Senhor. Gostar é uma coisa, amar é outra. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro vai responder para ele, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vai responder, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta a minha igreja, cuida dessas ovelhas perdidas. E aí Jesus vai falar de novo. Por que será que Jesus fala 3 vezes com Pedro? Alguns estudiosos vão dizer porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Pode ser, não importa. Jesus queria curar o coração de Pedro, que ainda estava magoado com si mesmo. Jesus não estava triste com Pedro, mas Pedro estava triste com ele mesmo, por ter negado o Senhor. Estava com vergonha. Jesus
Pedro estava nu, pulou na água porque estava com vergonha de Jesus. Né? Pedro sabia que ele tinha feito coisa errada. A gente sabe, quando a gente faz errado, a gente reconhece. E tem vergonha da pessoa, né? Quando a gente magoa alguém. Pedro também se sentiu envergonhado. E nessas 3 perguntas, Jesus cura o coração de Pedro. Amém? Que hoje nós possamos ficar com essa passagem, com essa aparição de Jesus. Aqui nesse evangelho não fala, mas eu vou complementar dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Então, que nós possamos hoje ter a coragem de Pedro de evangelizar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor. Conto com as suas orações, com a sua intercessão por mim, pela minha casa, meus projetos de vida, minha família, meus filhos, o meu trabalho, a minha vida, né, de evangelização. Eu sou a Marta, serva de Deus. Amém? Sábado e domingo está chegando, prepare-se para participar da Santa Missa, domingo da misericórdia, não deixe de participar, um domingo muito importante para nós. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.